noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom estar aqui em mais um momento de reflexão, de devocional, junto com cada um de vocês. Esse momento de Noite da Esperança, como já é costume da igreja, acontece todas as quintas-feiras à noite. E esse devocional ele fica gravado para que possa ser visto mais vezes, visto em outros horários. De qualquer maneira, seja qual for o horário onde você está assistindo esse devocional, espero que possamos estar juntos no mesmo espírito de adoração e espírito também de aprendizado, para aprender mais sobre o Senhor e sobre aquilo que Ele tem a dizer a nós. Amém? Hoje a gente tem um direcionamento no devocional para que possamos falar sobre a regeneração do profeta Elias. E o texto que eu vou pedir para que os irmãos abram é em 1 Reis 19. Eu vou ler os primeiros versículos, é uma história bem conhecida. E queria trazer ela para um aspecto pessoal nosso. Capítulo 19, o primeiro versículo. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu serviço. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levanta-se e coma, porque a viagem está longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu vou encerrar a leitura nesse versículo e gostaria de conversar um pouco com os irmãos acerca dessa mensagem, principalmente um pouco sobre a vida de Elias, no geral, né? A gente conhece o profeta Elias justamente por ele ser um profeta que, além de anunciar a palavra do Senhor, era alguém extremamente confrontativo, né? Ele confrontava os profetas de Baal, confrontava a realeza da época que desviou o povo dos caminhos do Senhor, e com o poder de Deus, com toda a graça que Deus concedeu a ele, ele foi manifestando obras que comprovaram o poder de Deus e tudo aquilo que Deus fazia sobre o povo e quem realmente era Deus, quem era o verdadeiro Deus, né? Muitos textos vemos que o intuito era provar quem era o verdadeiro Deus, que era o Deus Israel, o Deus Javé, o Senhor. E vemos que Elias, ele era alguém que não tinha medo, era alguém que não hesitava, era alguém que estava pronto a desafiar e principalmente estava disposto a servir na obra do Senhor. Porém, quando a gente chega nesse trecho, a gente percebe que o papel ele se inverte. Elias ele está sendo caçado por Jezabel, ele é jurado de morte, e quando a gente pensa que ele vai tomar uma das atitudes que ele tomou anteriormente, de coragem, de fidelidade, atitudes confrontantes, não. Ele, na verdade, faz exatamente o oposto. Ele vai até um deserto, o texto diz que ele se deita embaixo de um zimbro, né? Em outras traduções diz que é um arbusto, tem outros nomes também, mas podemos levar como um arbusto. Então Elias ele se deita embaixo de um arbusto e ali ele pede para Deus para que ele morra. A gente percebe nesse momento que Elias ele chegou num ponto de total desgaste. Ele não aguenta mais nada do que está acontecendo. Embora ele tenha fé de que o Senhor está com ele, isso ele prova, inclusive, orando a Deus e pedindo para que o Senhor acabe com a vida dele naquele momento.
a gente percebe que ele já não tem mais a menor expectativa pelo que vem à frente. Na verdade, a morte o espera. Ele sabe que ele está jurado de morte e ele está cansado de toda essa perseguição, ele está cansado de ser um dos únicos que ainda luta pelo Deus de Israel, né? Um pouco mais à frente no texto a gente percebe também essa frustração dele quando ele entra na caverna e conversa com Deus. Deus pergunta o que está acontecendo e Elias conta um pouco mais a ele tudo o que está acontecendo. Ele foi deixado sozinho. E trazendo agora tudo isso para um paralelo atual, principalmente aos nossos corações, né? Em diversos momentos a gente está sozinho. É impossível negar que temos sempre companhia, temos nossa família, temos amigos próximos, temos gente que luta por nós e com nós, mas em diversos momentos a gente está tão cansado, tão exausto, com tanta coisa ao nosso redor, a gente já lutou tanto para poder chegar até um objetivo que parece que simplesmente tudo desmoronou à nossa frente e não existe mais a menor expectativa para que aquele problema seja suprimido, né? E é aí que nós nos vemos sozinhos, porque mesmo tendo toda essa companhia ao nosso redor, nós não enxergamos ninguém ou nada que possa nos ajudar a sair dessa situação, né? No caso de Elias, inclusive Deus cita que levantará homens para que o ajude, mas a gente percebe que ele vai bem relutante fazer aquilo que Deus manda ele fazer logo após essa passagem, justamente porque a esperança dele foi abalada, ele estava em um período depressivo. E a gente passa diversos momentos por isso. Quando o nosso estresse já está tão grande, quando a gente já passou por tanta coisa, que o corpo simplesmente diz basta. O corpo simplesmente diz que nós não podemos continuar. E isso é muito comum. A gente percebe isso em diversos aspectos da nossa vivência. E pode ser que isso aconteça até mesmo na nossa vida eclesial, na nossa vida dentro da igreja. Pode ser que por tanto tentar, por tanto buscar, por tanto lutar por alguma causa, a gente simplesmente se canse em algum momento e peça justamente a Deus para que cesse tudo isso, para que tome outro rumo e nos leve à morte. Pode ser que não seja a morte literal, mas seja a morte daquele momento, seja uma mudança brusca, uma mudança até mesmo equivocada, que a gente não deseja internamente, mas que talvez seja a única solução que nós podemos ver. Porém, Deus ele dá uma resposta a Elias totalmente diferente, inesperada, e que é a mesma resposta que nós hoje recebemos. Elias ele recebe de Deus um anjo que chama ele, pede para que ele continue, mas pede para que ele se alimente, beba, se hidrate, para que ele continue a jornada. E quando a gente percebe a atitude que Deus toma aqui, de fornecer a Elias um pão, não simplesmente um pão, mas um pão que acabou de ser feito junto com água pura, a gente percebe que mesmo naquele momento onde Elias deseja a morte, Deus ele estava lá para sustentar Elias vivo da melhor maneira possível, mesmo que com o ordinário. Pão, não só na Bíblia, mas hoje para nós é um alimento básico e um alimento comum. Não é um alimento que não chama muita atenção. Porém, quando nós precisamos de pão, quando nós sentimos vontade de comer um pão, nada substitui. É uma vontade que não cessa até que nós possamos comer pão. E Deus ele sabe exatamente as necessidades que temos e aquilo que precisa ser suprido para que nós possamos prosseguir naquilo que estávamos fazendo. E a restauração de Elias aqui se dá justamente quando Deus vê a necessidade dele, a necessidade de continuar lutando, a necessidade de continuar vivendo, de continuar desafiando, de continuar toda essa jornada, e proporciona a Elias o melhor e proporciona aquilo que é necessário para que ele continue na jornada, embora pareça algo não muito sobrenatural ou surreal. E na verdade isso nos dá mais
um exemplo, né, dentro da Bíblia de que, na verdade, Deus ele não age da maneira como nós achamos, de que faz um rebuliço em nossas vidas de tal maneira que a gente pode enxergar de longe os feitos de Deus, pode enxergar de uma maneira surreal aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. O texto ele diz justamente o contrário. Quando Deus ele se manifesta em nossas vidas, na maioria das vezes ele se manifesta de maneira simples e principalmente dentro do ordinário, daquilo que costuma acontecer em nossa vida. Elias com certeza se alimentava todos os dias para poder viver, para poder prosseguir a jornada. Mas quando Deus ele se manifesta no ordinário, ele pega aquilo que é comum e faz do melhor e mostra a partir disso o caminho que devemos seguir. O alimento aqui, ele não só é uma amostra de Deus, de que Elias deve seguir nesse caminho, de que ele deve se alimentar, se fortificar, mas o fato do alimento estar quente, da água estar pura, mostra que Deus fez do melhor a ele, para que ele veja que existe alguém zelando e cuidando dele. E quando passamos por momentos de tanta dificuldade em nossa vida, e clamamos a Deus para que tudo isso cesse, muitas vezes Deus nos responde pegando aquilo que costuma ser comum a nós, aquilo que já está enraizado em nossa rotina, e transforma isso, fazendo com que isso fique melhor, fazendo com que isso fique agradável, fazendo com que isso seja purificado, e fazendo com que isso principalmente nos dê força para seguir na nossa caminhada. E independente do que for, seja dentro do trabalho, às vezes uma rotina que já está estabelecida e que não vai mudar de jeito nenhum, Deus age dentro dessa rotina, fazendo com que ela não se torne mais um fardo, mas se torne uma oportunidade de crescimento. Ou até mesmo dentro da igreja, um momento onde estamos passando por tantas crises, Deus pega esse mesmo momento de culto e transforma ele para que nesse momento possamos sentir o melhor que Ele tem para nós. E não mais pensemos naquilo que tanto nos desgastou. Deus ele se manifesta nas menores coisas e a partir disso Ele transforma nossos corações e principalmente nos motiva a viver. Assim como eu comentei na aula de domingo, Deus é aquele que nos transforma e é aquele que nos mantém vivo e principalmente aquele que sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que fazemos e mais do que ninguém, Deus sabe como agir e sabe como deve ser o nosso destino. Ele, antes da fundação do mundo, já havia escrito tudo o que passaríamos, e Ele já havia destinado um plano para cada um, para cada ser humano, para cada um que foi eleito por Ele. E nessa certeza, nós podemos saber que mesmo tristes, temos um Deus a quem recorrer, e um Deus que ele vai agir não da maneira como esperamos, e nem da maneira como pedimos, que muitas vezes é uma maneira equivocada, mas ele vai agir da maneira como ele bem entender, ele vai agir de uma maneira simples, e vai agir de uma maneira que profundamente nos restaura. Novamente, o exemplo do pão e da água de Elias. Esse pão e essa água não são só simples alimentos, mas são uma prova de que Deus teve muito carinho por Elias, viu tudo aquele sofrimento que ele havia passado anteriormente, viu que ele estava deitado sobre um arbusto, e ali Deus operou um milagre e trouxe um simples pão e uma simples água pura para que ele pudesse desfrutar de um banquete que talvez há muito tempo ele não tivesse. Nessa confiança, podemos crer que Deus é aquele que supre nossas demandas e principalmente transforma a nossa caminhada. Se a sua jornada tem sido difícil, se tudo aquilo que você tem tentado não tem surtido efeito, ou se simplesmente o tempo de desistir parece que chegou, recorra a Deus. Não importa se seja para uma lamentação ou para um pedido que muitas vezes não cabe, mas recorra a Deus. Ele sabe exatamente o que fazer e Ele sabe como deve fazer tudo isso, e Ele fará da forma como Ele achar melhor, e a certeza que temos é de que Ele nos trará conforto. Isso é o principal e isso é o que nos motiva dia após dia. Gostaria de deixar essa mensagem no coração de cada um. Não sou eu que deixo a mensagem, né? É Cristo que traz essa mensagem a nós.
E peço que cada um dos irmãos continue meditando sobre esse texto durante a semana e que possamos dedicar tudo que temos ao Senhor. Esse é o principal dentro da nossa missão.